Muito boa tarde a todos. Tem sido uma honra participar aqui deste evento, estar aqui na condição de palestrante, poder falar um pouco desse tema que é tão importante, tão relevante. A gente destoando um pouco das palestras que vínhamos tendo até aqui, né? Que eram questões claramente mais técnicas, voltadas diretamente à mineração, mas o que eu vou conversar com vocês aqui hoje não deixa de impactar muito a mineração. Nós estamos diante da reforma tributária, que é a maior mudança dos últimos 60 anos no nosso país, no cenário tributário. Então, a mineração não vai fugir a isso, está diretamente impactada, e vou aproveitar da melhor maneira possível o tempo que a gente tem aqui, buscar ser o mais objetivo. O último evento que eu palestrei sobre reforma tributária, a palestra foi de 1h30, hoje eu tenho 20 minutos para falar. Então, vou tratar aqui dos pontos principais, tá? Mas antes, me apresentando, meu nome é Thales Santiago, sou CEO da Smart Assessoria Contábil, atuo como consultor financeiro, graduado em Ciências Contábeis e tenho pós-graduação em Investimentos e Private Bank pelo IBMEC. E sou sócio, né, da Smart Assessoria Contábil. Estou aqui hoje com meus dois sócios, Sidney ali, a honra tê-lo como sócio, sempre foi uma grande referência técnica para mim, e meu pai também, que estava sentado, sempre foi minha referência de vida, né, como pessoa, inclusive. A Smart Assessoria Contábil ela tem mais de 30 anos de atuação no mercado, atendemos clientes de diversos estados do país, temos uma carteira hoje que passa de 300 clientes, ok? E temos também um atendimento de forma especializada, voltado para o setor minerário, né? A gente, através especialmente da pessoa de Sidney, que é uma das grandes referências do setor minerário aqui em nossa região, então ele tem desenvolvido essa área dentro da Smart como um atendimento especializado no setor minerário. Pessoal, seguinte, antes de entrar no setor minerário especificamente, eu preciso passar um panorama geral da reforma tributária. Tá? A gente tem aqui grandes empresários, certamente já estão sabendo dos pontos principais da reforma tributária, mas podemos deixar todos aqui na mesma página. Eu vou trazer alguns pontos, os principais da reforma tributária como um todo, e na segunda parte, então, eu vou entrar de forma mais específica no setor minerário, ok? E aqui a gente começa com as nossas principais mudanças. A reforma tributária veio implementar o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. Diversos países do mundo já têm essa sistemática de tributação, de forma que eu pago sobre a parte que eu estou agregando naquele serviço, naquele produto, naquela mercadoria. Porém, no Brasil, nada chega-se facilmente a um consenso. Então, em vez de termos simplesmente um IVA, nós temos um IVA dual, um IVA duplo, tá? Composto por CBS e IBS, ok? A CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, vem substituir PIS e COFINS. Então, você, empresário, você paga PIS e COFINS. Se você, porventura, esteja no Simples Nacional, você paga dentro do DAS. Se está no regime regular, você paga a própria guia de PIS e COFINS. Esses tributos vão desaparecer e vão dar lugar à CBS, ok? Agora, mudança muito importante vai vir aqui nessa parte. ICMS e ISS vão dar lugar ao IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E o que acontece com isso, gente? Como funciona hoje? Se eu trabalho com mercadorias, produtos, ICMS, estadual, presto serviço, ISS, municipal. E a tributação parte muito disso, se é comércio ou se é serviço. E algo que é importante que fique claro para vocês é que, com a reforma tributária, não vai ter mais essa separação de comércio, serviço ou o que for. Nós vamos trabalhar com operações onerosas. Toda e qualquer operação onerosa vai ter incidência de IBS e CBS. E, preste atenção, se o IBS vai substituir o ICMS, talvez quem já conseguiu captar isso aqui já de imediato, vai perceber do impacto grandioso que a gente vai ter no nosso país. Porque a gente vive num país que tem uma grande guerra fiscal, benefícios fiscais
e empresas migrando de estado para estado de acordo com benefícios que podem encontrar. Especificamente no setor da mineração, a gente vê benefício muito forte no Espírito Santo, por exemplo. É um estado que é muito utilizado nesse processo. Só que o ICMS ele vai deixar de existir. Portanto, tanto o estado quanto municípios vão perder essa autonomia de falar, ó, vem para o meu estado aqui que eu não vou te cobrar o imposto, ou que eu vou baixar a alíquota. Não vai ter mais isso. Então, nós vamos tratar de um fim de guerra fiscal, o que pode causar um movimento muito grande de empresas, né? Talvez voltando para questões logísticas mais vantajosas, voltando para estados de origem, né? Uma vez que não tem mais o benefício fiscal que vinha tendo até então. E, por fim, e também impacta muito aqui o setor da mineração, o IPI vai deixar de existir, tá? O Imposto sobre Produto Industrializado. E o que vai dar lugar ao IPI é o imposto seletivo. Não sei se vocês já ouviram falar aí, o apelido do imposto seletivo é o imposto do pecado, é apelidado dessa forma. E o conceito vai ter incidência de imposto seletivo tudo que fizer mal para a saúde ou para o meio ambiente. Esse é o conceito, tá? Então, a reforma tributária, gente, ela vai impactar mais uns segmentos, menos outros. A indústria, por exemplo, ela tem de ser beneficiada em partes com essa reforma tributária com a saída do IPI. Os serviços vão encarecer bastante. Mas eu quero falar sobre o imposto seletivo porque aqui a mineração vai ter incidência do imposto seletivo, por ter o entendimento, né, que tem a questão ambiental envolvida, portanto, vai ter incidência aqui de imposto seletivo, ok? E aqui alguns pontos, seguindo com os pontos centrais aqui da reforma. Imposto por fora, essa aqui é uma das principais mudanças que a gente tem. Hoje, imposto, tributo é por dentro. Você paga ali na nota fiscal, e dentro daquele valor que você pagou, já tem um imposto ali dentro. E eu quero deixar aqui um ponto aqui para os empresários, para que tudo que eu for falar aqui, você pense para dentro do seu negócio. Como que isso aqui vai impactar o meu negócio? Quando eu falo de um imposto por fora, quem já fez compras aí em outros países que já tem o regime do IVA, eu gosto de dar um exemplo, você foi para a Disney, está lá em Orlando, foi comprar um iPhone novo, $1.000. Se você chega com uns $1.000 lá para poder pagar, você não vai sair com o iPhone na mão, porque $1.000 é o iPhone. O imposto é a parte, imposto por fora. E é o que vai acontecer aqui no nosso cenário tributário, imposto por fora. E onde que eu falo que você precisa pensar para o seu negócio? Onde isso impacta o seu formato de precificação? Você vai precisar formar preço de maneira diferente a partir de agora. Tá? Então, a reforma tributária, pessoal, ela não é simplesmente algo que veio trazer novos tributos. É uma mudança no modelo de negócio das empresas. É importante que isso fique claro para todos aqui. Incidência no destino. Esse ponto talvez seja o ponto que vai trazer o maior impacto social, e, ao meu ver, muito positivo, mas vai gerar uma confusão também. Hoje, pense comigo, você tem uma grande empresa sediada em São Paulo, uma empresa de softwares, por exemplo, e atende o país inteiro, tudo quanto é município do país. Esses recebimentos que essa empresa tem, independente de onde estão os seus clientes, todo o seu faturamento é processado ali, e ela paga o seu ISS na Prefeitura de São Paulo, que é onde ela está sediada. A partir da reforma tributária, a partir do ano que vem, a gente vai ter essa importante mudança, que é o quê? O tributo será devido na cidade de destino, ou seja, do cliente. Então, traz uma distribuição social melhor, com toda certeza. Então, municípios pequenos desse interior do Brasil vão ter repasses maiores, né, de IBS, que é o que vai substituir o ISS. Mas, pense aqui, olha a precificação como vai ser. Imagina uma empresa dessa, na hora que for passar preço, ela vai ter que primeiro perguntar de onde que é o cliente para aí poder passar o preço. Porque o IBS, por mais que ele vai ser controlado, ele vai ser bem mais engessado, mas ele vai ter pequenas variações de cidade para cidade. Então, até na hora de precificar, eu vou ter que saber de onde que é esse cliente para poder passar ali o meu preço. Ou, se eu manter um preço fixo, eu vou ter variações de margem. Tá? Aqui eu acho que talvez seja um dos pontos principais também. Quando eu falei que não vai ter mais essa questão de serviço, comércio, vai ter operações onerosas, então a gente tem um aumento na base de débitos. Tudo quanto é operação onerosa vai passar a incidir IBS e CBS.
Então, a gente tem situações como locações de máquinas, equipamentos, por exemplo, atualmente aqui no município não tendo incidência de ISS. Vou entrar de forma mais clara aqui, num slide mais à frente, mas os royalties que não tem incidência de ISS. Por quê? O entendimento é que os royalties, esse direito minerário ali, ele não é um produto e também a pessoa que está recebendo não está prestando um serviço. Então, fica esse espaço, essa lacuna, por isso não tinha o ISS. Já com a questão da reforma, vai ter incidência de IBS. Então, aumenta essa base de débitos. Porém, são poucos os casos que não tinha tributação. São exceções. Mas a ampliação de base de créditos é a boa notícia da reforma, porque vai impactar muito positivamente, que é o quê? Todas as suas despesas, todos os seus custos, todos, sem exceção, vão te gerar créditos, ok? Então, como funciona hoje? Você está com sua empresa no lucro real, você toma crédito de mercadoria que você vai revender, de insumos para a sua operação, é sobre isso que você toma crédito. A partir agora de 2027, você vai tomar crédito de todas as suas despesas, inclusive administrativas. O honorário que você paga na contabilidade, o software, o marketing, todas as despesas que você tem passam a te gerar crédito, com uma condição, que esse seu fornecedor não esteja no Simples Nacional. Então, olha o movimento que vai sendo criado. O planejamento tributário se tornou muito mais complexo. Então, antes, se você levasse em consideração faturamento, o tipo de atividade, quantidade de funcionários, com poucas informações, você já conseguia ter uma decisão relativamente segura para poder definir qual é o melhor regime tributário. Agora, eu vou ter que saber quem são os meus fornecedores, qual o regime tributário dos meus fornecedores, quem são os meus clientes, qual o regime tributário dos meus clientes. Tudo isso aqui vai impactar. Portanto, se o seu fornecedor está no Simples Nacional, ele não vai te passar crédito. Agora, você, enquanto empresário, se porventura você está no Simples Nacional, o que você deve pensar? Provavelmente eu vou precisar migrar de regime, porque senão eu vou perder vendas, porque os meus clientes vão querer crédito. Se eu não passar crédito para eles, vão comprar em outro. Então, é uma análise que vai ficando cada vez mais ampla, ok? Então, ampliação de base de débitos, mas também ampliação de base de créditos. Então, esse é o conceito do IVA, do Imposto do Valor Agregado. Eu tenho débito e crédito o tempo todo. Tá? Eu tomo crédito de tudo que eu estou recebendo, pagando. E essa aqui é a maior revolução de todas, que a gente pode dizer, o Split Payment. Se eu for resumir da forma mais simples possível, é um pagamento de imposto retido na fonte. Tá? Imagina isso, parece um cenário futurista, né? Mas você recebeu um pagamento e na hora que processar ali o PIX, a parte que é do governo já ir para o governo e a parte que vai ficar para você é a parte sua. Eu já vi empresários falando assim, não, beleza, tá? O imposto eu tenho que pagar de qualquer maneira, é bom que dá até menos trabalho na hora de pagar depois, já vai adiantando logo, mas acho que não pensou bem como funciona hoje. Pense comigo, formato hoje. Deu dia 1º de julho, você empresário do lucro real, você fez uma venda, você vai pagar o PIS e COFINS dia 25 de agosto. Então, eu estou falando aqui de 55 dias que você está com dinheiro no seu bolso que não é seu. Porque quando você faz a venda, você está recebendo o valor total, mas parte daquilo é imposto, correto? Então, parte daquele valor não é seu. Mas você tem ali como disponibilidade para poder pagar as suas despesas, tocar a sua operação. Então, quando esse dinheiro passa a sair de forma imediata, isso aqui vai ter um impacto muito forte no fluxo de caixa, e é um dos principais pontos para a reforma tributária. É o impacto em fluxo de caixa. As empresas vão ter que mensurar melhor o seu fluxo de pagamentos, recebimento, porque lucro não é garantia de disponibilidade financeira. Você pode estar tendo lucro na sua operação, mas um desencontro ali em questão dos prazos entre as datas de recebimento e de pagamento. Tá? Fluxo de caixa, muito importante ter atenção a isso. E aqui está o cronograma, tá? De transição. Disseram que a reforma tributária era para simplificar, mas acho que não é tanto por aí. Estamos aqui em 2026, ano de adaptação. Não tem imposto novo agora em 26, mas tem obrigações acessórias novas, ok? A partir do mês que vem agora, de agosto, todas as notas fiscais de quem é de regime regular
precisa ter um destaque de IBS e CBS. Você não vai pagar imposto, mas tem que estar destacado. Se não tiver, sua nota fiscal vai ser bloqueada, não vai ser aprovada. Tá? Então, você já precisa estar vendo com seus softwares, se já está tudo parametrizado, configurado, você já precisa fazer o seu planejamento tributário aqui para o próximo ano, revisão de preço de venda, preço de compra, tudo isso, o momento é agora. Tá? E o ciclo, inclusive, foi encurtando. Olha o cenário que a gente está. A opção pelo Simples Nacional, que antes você podia fazer a opção do regime tributário em janeiro de cada ano, agora, quem for optar pelo Simples Nacional, tem que fazer agora em setembro. E detalhe, vai decidir se vai ficar no Simples e se vai ficar no Simples com IBS e CBS por dentro ou por fora. Eu esqueci de citar isso. Nós vamos ter uma espécie de quarto regime, tá, pessoal? A gente tem Simples Nacional hoje, lucro presumido, lucro real. Esse empresário do Simples Nacional, que quiser demais ficar no Simples, mas ele não quer perder venda, porque precisa passar créditos, né? Ele vai ter a opção de ficar no Simples Nacional no regime regular. Então, ele vai ter o IBS e CBS por fora. Tá? E ele tem que decidir isso agora em setembro. Mas olha que interessante. Qual que é a alíquota do IVA? Você pode estar se perguntando. Não sabemos. Não foi divulgada ainda. E sem querer entrar em questão política, tá? Não vai ser divulgada antes da eleição. Porque certamente nós vamos ter o maior IVA do mundo. E, obviamente, vai ser um impacto político negativo. Então, obviamente, vão segurar até o fim da eleição. Então, você tem que decidir o regime tributário sem saber qual é a alíquota. Olha o cenário que a gente entrou. Então, foi ficando mais complexo e o tempo encurtando, inclusive. Agora, quando eu chego em 2027, aí, PIS e COFINS desaparecem, o IPI também desaparece, e no lugar entra CBS, no lugar de PIS e COFINS, e o imposto seletivo no lugar do IPI, ok? 2027. E aí a gente continua da mesma forma em 2028, seu IBS vai ter só um destaque de 1% nesses 2 anos aqui, e aqui a gente chega em 2029, olha a tal da simplificação aqui. Em 29, o IBS vai entrar para substituir ICMS e ISS, porém de forma gradativa. Então, na proporção, entra com 10% do bolo do que teria incidência de ISS ou ICMS, e tira 10% de ICMS. No ano seguinte, mais 10% de IBS, menos 10% de ICMS e ISS. Então, vai sendo 90, 10, 80, 20, 70, 40, 60, 40. E, em 2033, conclui-se essa reforma e a gente vai ter estritamente IBS e CBS. Fim dos regimes especiais, inclusive estaduais, tá? Em 2033. Eu estou falando aqui de PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, porque essa reforma é uma reforma do consumo, tá? Então, esses são tributos sobre consumo. Imposto de renda e contribuição social não entra, não mudou absolutamente nada, não entra aqui nessa reforma, ok? Então, indo diretamente aqui na parte da mineração, tempo já bem avançado, imposto seletivo, das principais mudanças aqui na área da mineração, é a questão do imposto seletivo. E ele tem alguns pontos interessantes. O fato gerador do imposto seletivo não é a venda, é a extração. Tá? No momento da extração do minério, é devido o imposto seletivo, ok? Com base no valor de referência. E qual o valor desse, qual a alíquota? Não foi definida exatamente a alíquota, o que já foi definido e divulgado é que essa alíquota será, no máximo, 0,25%. Ok? Mas até o fim do ano vai sair a definição. Mas não vai passar de 0,25%. Ok? Então eu já preciso saber disso. A partir do ano que vem, na hora da extração, vai ser devido o imposto seletivo. Provavelmente em 0,25%. Ok? E tem um detalhe. É uma exceção à regra. Lembra que eu falei que é tudo de débito e crédito? Eu tenho o débito aqui, mas eu passo o crédito para quem está comprando na minha mão? O imposto seletivo não vai se encaixar dessa forma. Ele vai ser monofásico. Quem está extraindo vai pagar o imposto seletivo e não passa crédito para quem for comprar de você. Então, morre ali. Então, é um custo mesmo. E ele não está substituindo o CEFEM. Tá? O CEFEM nada tem a ver com a reforma tributária, então é um custo a mais que passa a existir aqui. Ok? Questão que eu falei dos royalties, né? Atualmente aqui no município sem recolhimento de ISS.
vai passar a ter incidência de IBS. Então, é o impacto aqui também. Se você tem uma atividade de mineração aqui que você recebe royalties, vai ter incidência de IBS. Porém, lembre-se, vai começar em 2029 e de forma escalonada até 2033. Agora, pessoal, temos aqui uma grande oportunidade e um cenário muito positivo para as exportações, ok? A gente sabe que muito da mineração aqui é focada aqui em exportação. O que acontece? Nós temos um cenário de imunidade de IBS e CBS para exportação, ok? Imunidade. Não vai pagar IBS e CBS. E o que é mais interessante de tudo é que os créditos serão mantidos, tá? E ressarcidos. Então, olha que interessante. Já viu a frase de comprar fiado e pedir o troco? Vai ser semelhante. Porque você vai estar tomando crédito sobre as suas despesas operacionais, administrativas, comerciais, seus custos. Tudo ali vai estar gerando crédito para você. E na hora que você for exportar, você não vai ter incidência de IBS e CBS. Então, naturalmente, vai gerar crédito para você. E esse crédito você vai poder ou compensar em IBS, CBS em meses posteriores, ou mesmo pedir o ressarcimento, tá? Receber o dinheiro na conta. E aí tem uma questão interessante. O governo está divulgando alguns selos de conformidade fiscal para a empresa. Aquela empresa que paga imposto em dia, recebe um selo A e por aí vai. Empresa com esse selo melhor vai receber esse valor em até 30 dias. Tem os níveis lá, mas o máximo, a empresa no pior cenário recebe em 180 dias. Mas quem está com tudo ok, tem 30 dias recebendo, então vai receber rápido esse valor de volta. Então, é um cenário muito positivo para exportação. Porém, cenários para venda para o mercado interno já não vai ser positivo, porque vai ter a incidência do IVA com a cota cheia, tá? Alguns segmentos têm reduções percentuais no IVA, mas a questão da extração mineral, para o comércio interno, tá? não vai ter redução. Então, a gente vai ter a alíquota cheia. A alíquota do IVA não está definida, como eu falei, especula-se ali 26,5%, 28%, né? Então vai ser algo bem forte, mas eu preciso lembrar também que eu vou ter créditos, né? Então, mas é uma alíquota que vem pesar bastante, principalmente quando eu lembro que não vai ser meu único imposto, né? Imposto de renda, contribuição, isso aí continua existindo. Então, é um cenário que ele traz muitos pontos positivos para a questão de exportação, tá? E a questão do CAPEX também, a gente vai ter benefícios bem interessantes, de forma que as mineradoras vão conseguir estruturar ali a montagem ali de sua planta, de sua estrutura toda, sem custo tributário, tá? Porque a gente vai ter dois cenários, um vai ser de crédito integral e imediato na compra de bens de capital, os caminhões, né, tratores, estrutura pesada toda ali. Você vai ter o crédito imediato e integral de IBS e CBS, tá? Diferente desses créditos que existem hoje, escalonados, com vários e vários meses, na proporção de imediato. Então, isso aqui ajuda muito o fluxo de caixa, tá? E alguns casos que se encaixarem lá no anexo 4 lá do regulamento, chega a ser a questão de suspensão mesmo. Na prática, vai ser quase a mesma coisa. Em um, eu nem pago. No outro, eu pago, mas tenho o crédito total disso, ok? Então, cenário muito positivo. Esse investimento de uma mineradora é muito alto, né? E você vai poder ter uma isenção tributária aí para poder fazer toda a sua estruturação. Um ponto bem positivo. E concluindo, pessoal, só para fazer uma recapitulação, uma parte prática aqui de uma empresa daqui de Salinas, exportando ali para seu minério ali para a Ásia. Então, a gente vai ter aqui esse 0,25% de imposto seletivo ali na extração, como eu falei. E aqui eu estou dando um exemplo de uma empresa que ela teve ali cerca de 10 milhões em equipamentos, serviços, créditos gerados numa alíquota simulada aqui de 26,5%. Então, gerando para essa empresa um crédito aqui de 2,65 milhões de reais. Tá? Então, é 26,5% sobre 10 milhões. Ok? O imposto na exportação zerado. E dentro desse cenário, então, essa empresa vai ter a condição de ter esse valor ressarcido, ou compensado, ou solicitar o ressarcimento. Tá? Então, é um cenário positivo e bem interessante essa questão dos créditos serem mantidos, mesmo eu tendo a imunidade ali no momento da venda. Ok?
E eu concluo com essa imagem, que eu acho ela muito importante, que eu vejo a reforma tributária como esse iceberg. Tá? A gente vê essa parte visível aqui, a gente vê a carga tributária, que é o que a gente pensa, o imposto vai subir, tem imposto novo, não tem, mas tem muita coisa por baixo, tá? Muita coisa mesmo. Então, quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando de necessidade de capital de giro, análise dos seus fornecedores, revisão dos seus preços de venda, análise de margem, implantação de um ORP, controle financeiro, ciclo de recebimento e pagamento, mudança regional, como eu falei, a questão de benefícios fiscais vão fazer empresas analisar uma mudança, análise de impactos comerciais, enfim, planejamento tributário. Então, é uma reforma no modelo de negócio como um todo, e você precisa de um bom planejamento, você precisa estar bem alinhado com a sua contabilidade, ter uma boa consultoria para você avaliar os impactos da reforma para a sua empresa durante esse período até chegar em 2033. Tem empresas que não se movimentarem, elas que hoje têm lucro, virar de dezembro para janeiro vão passar a ter prejuízo. A gente já fez levantamentos com números mesmo, e vendo que se eu não fizer uma revisão de preço, o cenário muda drasticamente. Tá? Nós estamos com o stand, logo você entra ali à direita. Falar de reforma tributária aqui em 25 minutos é impossível, imagino que talvez tenha gerado mais dúvidas do que certezas, então nós estamos com o nosso time de especialistas no stand. Nos visite para a gente poder conversar um pouco mais. Se você estiver precisando de uma consultoria especializada em reforma tributária, é só nos procurar. Aqui tem todos os contatos aqui da Smart, a gente está pronto para poder atender todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção.